Va- Valorização do repertório e integração entre o vivido e o aprendido. O tema da pluralidade cultural traz consigo, de maneira determinante, a temática da participação. De fato, a criação cultural se dá como obra coletiva, em que se compõem contribuições de muitos. Abrir de fato a possibilidade, valorização do repertório e integração entre o vivido e o aprendido. O tema da pluralidade cultural traz consigo, de maneira determinante, a temática da participação. De fato, a criação cultural se dá como obra coletiva, em que se compõem contribuições de muitos. Abrir de fato a possibilidade de participação da criança no cotidiano da sala de aula de maneira ativa é colaborar para que compreenda a própria realidade, enquanto percebe e vivencia a possibilidade de transformar práticas. A participação no cotidiano deve envolver a capacidade de decisão, incentivar a iniciativa de propor atividades, caminhos alternativos, organização do dia a dia. Envolve também a prática de autoavaliação contínua do desempenho na interação em sala de aula e de manifestações críticas aos colegas, combinando assertividade e cordialidade. É decisivo propiciar um ambiente respeitoso, acolhedor, que inclua a possibilidade de o aluno trazer para a sala de aula seu próprio repertório linguístico e cultural. Falas, costumes, saberes, tradições diversas que sejam trazidas pelos alunos comporão uma base para ampliação de informações sobre outras culturas. Conhecer a si próprio, sua cultura, organizar esse conhecimento de forma que possa dar-se a conhecer, permitirá a integração entre o vivido e o aprendido. Esses repertórios, construídos nas relações familiares e comunitárias, trazem elementos culturais diferenciados. A cultura tradicional que o migrante nordestino traz para as cidades do Sudeste, a cultura do caboclo na região amazônica, dos imigrantes, dos afrodescendentes e etc. Repetindo, esses repertórios, construídos nas relações familiares e comunitárias, trazem elementos culturais diferenciados. A cultura tradicional que o migrante nordestino traz para as cidades do Sudeste. A cultura do caboclo na região amazônica, dos imigrantes, dos afrodescendentes e etc. A valorização do patrimônio cultural do Brasil implica o reconhecimento da diversidade de padrões culturais que caracterizam a convivência social na escola. Expressões culturais. Para entender o simbolismo das expressões culturais, é preciso entender a sociedade produtora daquela manifestação cultural. O produto cultural de um grupo não pode ser tratado como um fato isolado. Cada manifestação social fala diretamente do grupo que a produziu, de relações entre a visão de mundo, hábitos, costumes e valores da cultura a qual pertencem. Uma forma interessante de trabalhar didaticamente essa inserção do produto cultural em seu contexto mais amplo é propiciar ocasiões em que a classe possa criar, em conjunto, suas próprias expressões culturais, analisando com os alunos o significado daquele ponto cultural para eles, naquele momento, seu significado no contexto da composição da classe. Criar, por exemplo, símbolos coletivos de turma trará a chance de discutirem o que é relevante para eles, que valores e objetivos compartilham e etc. Crítica dos materiais didáticos. Conteúdos do tema pluralidade cultural estiveram presentes na escola de maneira frequente, porém, colaborando na disseminação de preconceitos mais que esclarecendo. Nesse sentido, materiais didáticos desempenharam um papel crucial, tanto por veicularem explicitamente noções erradas, quanto de maneira velada e implícita, por exemplo, em ilustrações que insistiram em passar estereótipos
que aprisionavam grupos étnicos a certos papéis sociais. Um exemplo de divulgação de erros refere-se à noção de que existiria uma organização social única e comum a todos os índios, o que se veiculou por meio da escola e dos livros didáticos por muito tempo. Da mesma forma, não se pode aceitar a difusão da escravidão como fato que se vincula exclusivamente aos povos africanos, de imagens de negros apenas como escravos ou no desempenho de papéis sociais sem prestígio. É importante lembrar que o reconhecimento e a valorização de todo o trabalho é papel da escola em seu cotidiano, veiculando a consciência de que toda profissão é importante. É tarefa de todo professor e da equipe da escola estarem atentos, operando críticas sobre materiais didáticos, dando atenção ao modo como é tratada a noção